nós nos transformamos em zumbis saudáveis e fitness, zumbis do desempenho e do botox. Oi, pessoal, sejam bem-vindos de volta. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Mayra e hoje eu estou aqui para conversar sobre esse livro Sociedade do Cansaço que eu li recentemente com os nossos membros lá no clube. E eu já te peço desculpas pela minha voz, porque eu ainda estou me recuperando de uma gripe, tá bom? Sociedade do Cansaço, do filósofo. Esse daqui eu vou me limitar a falar Han, para não falar o nome dele errado. É um livro curto, mas é um livro daqueles que deixam uma sensação estranha depois. Porque ele não fala só sobre trabalho, ele fala também sobre a forma como a gente existe hoje em dia. O Han, ele diz que a nossa sociedade ela mudou, que antes a gente vivia numa sociedade que era considerada uma sociedade disciplinar, uma sociedade que era baseada em limites, né, no não pode, que era baseada na proibição e também na obediência. Mas que agora a gente vive numa sociedade do desempenho, porque hoje em dia ninguém mais precisa mandar você ir lá produzir, porque você mesmo acaba se cobrando disso. Você mesmo acaba se explorando. Você mesmo sente culpa por não estar entregando e muitas vezes por não conseguir dar conta de tudo em algum momento. E no fundo, aquilo que parece que é uma escolha que é nossa, acaba virando um tipo de cobrança que nunca tem fim. Porque você acha que você pode tudo. Então, se você pode tudo, você sente que você também deveria conseguir tudo. Você consegue entender isso? E é justamente por isso que o Han, ele fala muito sobre as doenças que são doenças da nossa época de agora, como o burnout, a depressão, o TDAH, porque o sofrimento moderno, ele não vem mais só da repressão, mas ele vem de um excesso, do excesso de estímulos, do excesso de informação, do excesso de cobrança, né, da autocobrança, do excesso de possibilidades. E talvez a ideia mais desconfortável desse livro seja exatamente essa. Hoje, o ser humano ele virou o explorador de si mesmo. Esse cara, eu e você, a gente tem na cabeça que a gente sempre precisa melhorar mais um pouco, que a gente sempre precisa produzir um pouco mais, que a gente sempre precisa performar um pouco melhor. E a gente precisa se otimizar o tempo inteiro. A gente precisa sempre se superar de alguma forma. A gente não compete mais com os outros, a gente acaba competindo com as nossas próprias sombras. E o mais triste é que a gente desaprendeu a parar, porque ficar sem fazer nada gera culpa. O silêncio ele acaba incomodando. E como esse vazio, ele assusta a gente, então a gente acaba dando um jeitinho de preencher esse vazio, seja com tela, seja com qualquer conteúdo, qualquer tipo de distração, ou até mesmo com ainda mais produtividade. E o Han, ele fala uma coisa que é bastante interessante, ele fala sobre o tédio profundo. Porque hoje, quando a gente pensa em tédio, a gente pensa sempre em algo ruim. Mas talvez, esse tédio ele sempre tenha sido, de certa forma, necessário para a gente, porque é justamente nessa desaceleração de tudo que a gente pode, então, parar e contemplar. A gente pode, então, parar e refletir. O livro ele também critica muito essa lógica que a gente insiste de multitarefas, né, da gente querer sempre fazer tudo ao mesmo tempo. E o pior, né, da gente achar que a gente realmente está dando conta de fazer tudo isso. Mas na verdade, se a nossa atenção ela está sempre fragmentada, ela nunca está focada nem mergulhada em nada específico. E se a gente não tem profundidade, a vida ela começa a ficar superficial demais, não só para quem está observando, mas também para nós mesmos que estamos vivendo essa vida. E uma das partes que mais me marcou, e
que eu já estou também programando o estudo dele aqui com os nossos membros, foi quando ele fala sobre o Bartleby, que é o personagem que responde tudo com preferia não fazê-lo. E isso incomoda, porque numa sociedade que é totalmente obcecada e movida por profundidade, por desempenho, quando essa sociedade ela dá de cara com alguém que resolve simplesmente parar, isso vira quase que um tipo de ameaça para ela. Mas o Han, no livro, ele também fala de um outro tipo de cansaço, que seria um tipo de cansaço contemplativo. Não um esgotamento pelo excesso, mas um esgotamento de pausa. Como se a gente precisasse, de certa forma, reaprender a simplesmente existir sem estar produzindo nada. E eu acho que o que ficou mais assim comigo depois dessa leitura foi perceber como que a nossa sociedade ela transformou o esgotamento em normalidade. Como eh, se a gente está cansado o tempo inteiro fosse um sinal de valor. Como se a gente está esgotado fosse ser mais importante do que uma pessoa que não está. E talvez a gente esteja se perdendo e se prendendo justamente nesse tipo de pensamento. E eu queria também aproveitar e ler um trecho que me marcou para a gente poder finalizar toda essa nossa conversa. Eu acho que combina muito com o que a gente está falando aqui. A sociedade atual do sobreviver, que absolutiza o sadio, destrói precisamente o belo. A mera vida sadia, que hoje adota a forma do sobreviver histérico, converte-se no morto. Sim, no morto-vivo. Nós nos transformamos em zumbis saudáveis e fitness, zumbis do desempenho e do botox. Assim, hoje estamos por demais mortos para viver e por demais vivos para morrer. Sociedade do Cansaço não é um livro que traz verdades fáceis. Ele não tenta ensinar produtividade, não tenta ensinar felicidade ou então ideias de sucesso para a gente. Ele só faz a gente parar e tentar descobrir o porquê desse cansaço todo que a gente sente. E olhar também para a forma como a gente está vivendo, para a forma como a gente consome o nosso próprio tempo, para a forma como talvez a gente esteja adoecendo sem nem mesmo perceber. Obrigada por você assistir esse nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado dessa resenha e que ela talvez tenha feito você querer entender um pouquinho mais sobre esse livro, né? Ler com um pouquinho mais de profundidade. Eu acho que esse livro ele traz conversas muito importantes e que elas têm sido cada vez necessárias para a gente se entender, não só como ser humano, mas também como uma sociedade. E eu fico por aqui, eu te encontro aqui no Barbie Literária no nosso próximo vídeo. Até lá!